nosso irmão Glaucio ele faz a seguinte pergunta nessa conversa nas tardes. O irmão Glaucio está em Minas Gerais, ele faz a seguinte pergunta: aproveitando a sua mensagem a respeito de mentira, o que eu acho a respeito de pregadores que mentem para os fiéis e fazem promessas infundadas? Outro dia, por acaso, encontrei um vídeo no YouTube no qual um líder dessas megas igrejas diziam para o povo que ele estava profetizando e quem ajudasse financeiramente na construção do megatemplo desta igreja ficaria rico. E pastores dessa igreja fazem essa mesma promessa na TV. Sabemos que isso é mentira, pois estão se aproveitando da boa-fé do povo e também faz o povo pecar, pois isso mexe com a ganância das pessoas, pois as pessoas pensam em dar e ajudar e receber muito mais. Mas, continuando o assunto, o que me chamou a atenção foi um pastor dessa denominação fazendo uma entrevista com uma moça que disse ser garota de programa na Nova Zelândia, que ela iria sacrificar uma semana do trabalho dela para ajudar na construção desse templo. Quer dizer, eles aceitam até dinheiro de prostituição para esta obra. Amém. O texto que eu vou ler para ti está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém? Eu vou ler o mesmo texto na linguagem de hoje, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Irmãos, esta é a revelação da palavra de Deus. Esta é a revelação. Tem muitos que estão aguardando o anticristo, não é verdade? Fala-se muito de anticristo, marca da besta e essas coisas escatológicas. Muitos aguardam o anticristo como se fosse um perseguidor, como se fosse talvez um bicho de chifre, de cauda, ou quem sabe um político influente mundialmente falando, ou coisa assim desse tipo. Mas eu quero falar para vocês que o anticristo está no meio da igreja. Claro, toda regra há exceções, e nós sabemos que há muitas igrejas, muitos pastores que são fiéis a Deus, que derramam do seu sangue para a honra e para a glória do Senhor. No entanto, é preciso entender, irmãos, que aqui, nesse texto, fica claro quem são os anticristos. A palavra de Deus nos fala que os ministros, os servidores de Satanás, eles se transformam em ministros de justiça. O que é se transformar em ministro de justiça? É fazer as coisas, é agir em conformidade com aquilo que nós entendemos como legal, como bom. Amém? Como aceitável. E claro, nos referimos no aspecto espiritual. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos, amados. Há muitos pastores que realmente são enviados de Satanás, que pregam uma mentira, que pregam uma mensagem desprovida da verdade, sem a unção do Espírito, sem a direção do Espírito, batendo de frente contra as verdades da palavra de Deus, ferindo a palavra do Senhor. Pregam uma palavra que não tem suporte bíblico, que não tem alicerce na palavra. Na verdade, contraria de forma clara, inequívoca, os princípios da palavra. Mas essas pessoas pregam mensagens. Milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Mas sempre foi assim, irmãos. Sempre foi dessa forma. O homem, ele se deixa envolver por aquilo que pode ver. Se você vai em algum lugar e você vê pessoas sendo curadas, milagres grandes acontecer, você se deixa envolver com aquilo. Você se deixa envolver com aquela situação.
E você, de certa forma, até precipitadamente, conclui: não, é de Deus, olha aí o mover, é de Deus, é Deus fazendo, é Deus agindo. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia já nos alerta. Primeiro, Cristo nos alerta: errais por não conhecerdes as Escrituras. Eis aí o primeiro alerta. Segundo, a Bíblia nos alerta que nos últimos tempos seria desta forma. E fala-nos de forma clara que Satanás tem poder para fazer descer fogo do céu. Ou seja, Satanás tem poder para agir de forma miraculosa, para agir de forma poderosa. Satanás tem poder para constituir, desconstituir, para curar, descurar, para jogar enfermidade nas pessoas, retirar aquela enfermidade das pessoas, para fazer as pessoas prosperarem, para tirar a prosperidade da pessoa. Amados, isso tudo está no controle do inimigo. Claro, me refiro àquelas pessoas que estão distanciadas do Senhor, que estão sendo regidas pelo dono desse mundo, pelo imperador desse mundo, que é Satanás. Evidentemente que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, resguardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, nada pode tocar nessa pessoa. Assim nos ensina a palavra de Deus. Aqueles que estão guardados pelo Senhor, estão protegidos pelo Senhor, esses realmente fazem segundo aquilo que é comum ao Todo-Poderoso, comum a Deus. Mas a partir do momento, e eu tenho visto isso em algumas igrejas, a partir do momento que aparece um profeta, aparece um pregador que, sem uma base bíblica, passa a prometer milagres extraordinários, prosperidades, passam a prometer riquezas, tudo em troca de ofertas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós não encontramos na Bíblia um texto sequer que venha ratificar isto que está sendo pregado hoje nas igrejas. Não existe, irmãos, essa troca. Não existe essa troca. Não existe. Quando você vai para a verdade bíblica, você descobre um Cristo, descobre um Messias que curava, que fazia coisas extraordinárias, tudo sem receber nada em troca, e nem mesmo onde repousar a cabeça ele tinha um lugar. Esta era a situação de Cristo. Esta era a situação. Quando ele precisou entrar na cidade, ele pegou o quê? Um jegue emprestado. Um jumento emprestado, nem mesmo um jumento próprio, um cavalo próprio, sei lá, um jegue, ele tinha. Ele foi lá: toma emprestado aquele jegue. Lembra do texto? Pois é. Jesus era para ser riquíssimo sobre a face da terra, andar nas melhores carruagens, porque já existia carruagem. Lembra de Salomão falando das éguas de Faraó? Lembra? Pois é. Já existia coisas boas naquela época. Já existia, mas o jumento não era uma Ferrari. O jumento era um jumento, um animal de carga, de pessoas humildes e ainda por cima emprestado. Esta era a situação de Jesus, um homem que tinha todo o poder, as pessoas iam até ele e eram curadas, não cobrava nada e não fazia isso mediante ofertas. Não fazia mediante ofertas. Quando você vai um pouco mais à frente, você descobre também os apóstolos agindo de forma poderosa, de forma extraordinária, mas um estava preso, outro estava sendo assassinado, outro apedrejado, outro estava em uma situação complicada, passando por dificuldades, recebendo cesta básica. Faziam a vontade do Senhor, manifestavam o poder de Deus. Coisas extraordinárias aconteciam, mas nem mesmo assim eles recebiam alguma coisa em troca. Nem mesmo assim recebiam em troca. E me desculpe você que tem um pastor que promete mundos e fundos. Me desculpe você que está dentro de uma igreja que promete bênção, que promete riquezas, a partir do momento que você contribui, a partir do momento que você oferta, a partir do momento que você estica o teu braço além de onde você pode alcançar. Há pessoas que passam para a igreja, para o pregador, todo o seu salário, fica devendo na praça, leva o nome de velhaco. Mas por que ocorre isto? Porque foram tomados por algo, irmãos. Tomados por algo que também não procede do Senhor.
Foram tomados pela ganância. Tomados pela ganância. E a ganância, com certeza, não procede de Deus. O desejo pela riqueza não procede do Senhor. Esse desejo em ajuntar ouro sobre a face da terra não procede de Deus. A Bíblia nos diz que devemos estar contentes com aquilo que nós temos. Se o Senhor nos faz prosperar, aleluias, glórias a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, porque não é errado prosperar. Não é errado. Não é errado ser rico. Não é errado ter um ótimo salário. Não, de forma alguma, não é errado. Mas viver em função disso, agir em função disso, aí está o erro. Buscar isso de todas as formas, aí está o erro. Porque tem muitas pessoas, amado Glaucio, que levado pela pregação, essa pregação que é um verdadeiro 171, um estelionato espiritual, estelionato da fé, levados por esse tipo de pregação, passam a viver em prol disso. Passam a viver em prol disso. E quem ganha com isso, irmãos? É a instituição religiosa. A instituição religiosa que enrica. Nos tempos passados, muito tempo atrás, quem fez isso foi a Igreja Católica. A Igreja Católica vendia pedaços do céu, vendia lotes no céu. E as pessoas pagavam altas fortunas, pagavam altas somas para ter o seu lugar garantido no céu. Hoje, os pastores, os líderes, sacerdotes, estão trazendo para o nosso próprio planeta, não é? Estão trazendo para o nosso próprio planeta, mas estão prometendo ótimos lotes, boas mansões, carros excelentes, muito dinheiro na conta a partir do momento em que você corajosamente oferta aquilo que você sonha ter como salário. Não é verdade? Ah, irmãos, cá para nós, onde está isso na Bíblia? Isso é enganação, gente. Isso é engano, isso é o espírito de engano, isso é uma mentira. E a mentira procede do diabo, e esse tipo de mensagem mentirosa procede de Satanás. Não encontra-se na palavra de Deus um suporte para isso. Me desculpe você que está dentro desse contexto, mas não existe. Ah, Elias Oliveira, e aquela pessoa que prosperou? Eu conheço pessoas, Elias Oliveira, que prosperaram. Eles fizeram uma doação de 5.000 reais e Deus deu 10 vezes mais. Eles ofertaram 5.000, nem tinha, pediu emprestado, ofertou 5.000 e Deus deu 10 vezes mais. Nós precisamos levar em conta duas coisas. Primeiro aspecto. Será que essa pessoa que recebeu esse retorno financeiro fez um investimento de 5.000? Ótimo. Título de capitalização excelente. Investiu 5.000 e recebeu 50.000, 10 vezes mais. Ou 100 vezes mais, seja qual for o montante. Será que essa pessoa hoje, ela vive a verdade de Cristo Jesus? Será que a sua fé está fundamentada no Cristo que morreu na cruz e deu a sua vida por nós? Ou está fundamentada numa religião, fundamentada num homem, fundamentada em princípios defendidos por homens, em doutrinas? Onde é que está a fé dessa pessoa? Irmãos, é sério isso. Porque sim, recebem. Mas será que essa pessoa que recebeu está devotando toda a honra e toda a glória ao Senhor? Ou está devotando isso ao próprio homem? A partir do momento que o homem direciona a glória para o próprio homem, tem alguma coisa errada. A partir do momento que o homem direciona a glória à instituição religiosa, tem alguma coisa errada. Perdeu de vista o Senhor, perdeu de vista a presença de Deus. Deus não está na história. Deus não faz parte dessa história. E se Deus não faz parte da história, alguém precisa fazer parte da história, porque a história não anda sem Senhor. Não existe história humana sem Senhor. Ou é Deus entronizado na vida das pessoas, ou é aquele bicho feio, feio pra caramba, mas que se transveste como pessoa maravilhosa, extraordinária. Satanás, claro. Uma coisa ou outra está acontecendo, irmãos. Mas é impossível Deus honrar promessas mentirosas
de pregadores, por mais famoso que seja o pregador. Deus não concorda. Deus não tem comunhão com esse tipo de pregação. Deus não tem comunhão com esse tipo de gente. E a Bíblia já nos chama a atenção que essas pessoas são vistas como ministros, ministros das trevas, ministros das trevas. Mas agem como ministros da justiça, como ministros de Deus. É os trejeitos de ministros de Deus. Leem a palavra, pregam de certa forma a palavra, mas insere no contexto da palavra, irmão Glaucio, insere no contexto da pregação aquilo que não está na palavra, para que os seus objetivos sejam alcançados, para que seus objetivos sejam alcançados. Nós, na verdade, estamos vivendo nesses últimos tempos, Glaucio, estamos vivendo uma reedição de um cristianismo, sei lá, de 500, 600, 1000 anos atrás. Uma reedição, só que desta vez com o nome de gospel. Com o nome de gospel. Muitas das práticas do cristianismo antigo, claro, da Igreja Católica, não é? Da Igreja Católica. Muitas das práticas da Igreja Católica, há séculos atrás, elas foram reinseridas na atualidade com uma roupagem nova, O princípio é o mesmo. É o mesmo ministro que está por trás. É o mesmo ministro, meu irmão. É o mesmo ministro. Eu tenho falado, amados, que o Evangelho de Cristo é mais sério do que parece. Porque o Evangelho de Cristo exige de mim, exige de você, exige de cada um santidade, retidão, compromisso, leitura da palavra, jejuns, vida santa. Sem santidade é impossível ver a Deus. Se o pastor que prega a palavra com aquela oratória toda bonita, se ele não vive na santidade, não tem comunhão com Deus, não prega em nome de Jesus, porque é impossível o Espírito de Deus usar vasos impuros. Se o cara que ouve a mensagem, faz a oferta, faz a doação, faz ali aquela oferta legal, opa, doou 5.000 reais, 10.000 reais, mas se ele não santifica a sua vida, não consagra a sua vida, não adequa a sua vida a princípios de Deus, está no pecado, está afastado de Deus, caminhando para o inferno, mesmo com a doação, mesmo que essa doação tenha rendido a ele um Camaro. Ô Elias Oliveira, doei 5.000 reais, Deus me abençoou tanto que eu comprei até um Camaro. Hoje eu moro numa mansão, tenho 50 ternos. Hoje eu tenho uma empresa que tem 10 funcionários, 100 funcionários. E eu sou ofertante fiel, sou dizimista fiel da igreja. Não perco um culto, não perco uma edição do culto sequer. Mas se esse camaradinha que é tão bem sucedido, anda de Camaro amarelo, se ele não tiver uma vida de compromisso com Deus, de retidão, ele está servindo a diabo, está servindo ao diabo, mesmo que carregue sobre si o título de crente, de gospel, de membro de uma igreja, até mesmo títulos oficiais, tipo pastor, presbítero, diácono, qualquer outro tipo de sacerdócio. Mesmo que carregue sobre si um título de sacerdote, mas se ele não vive os preceitos de Deus, tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada. E nesses últimos tempos, irmãos, nos preparemos, porque é só o início, Nós temos falado ao longo desses tempos, ao longo desses dias, que a mensagem cada dia mais se deturpará, cada dia mais perderá a essência que é o mover do Espírito Santo de Deus, cada dia mais perderá, irmãos, porque é assim mesmo. Eu tenho falado que a perseguição de Satanás é esta, é juntar-se. Satanás partiu para aquela máxima: se nós não podemos com eles, juntemo-nos a eles. E é isso que nós temos visto. E nós vemos isso de forma clara com toda sorte de inserção de práticas pagãs, práticas não cristãs dentro da igreja, de ensinamentos que procedem de espíritos imundos. Mas tudo isso está escrito na Bíblia. Basta a nós lermos a palavra
e pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus, e tudo isso será destampado. Amém? Não nos maravilhemos com os grandes feitos que esse povo fazem por aí. Amém? A nossa alegria precisa residir em servir a Cristo Jesus com todo o nosso ser, com toda a nossa essência. E se alguém mente no púlpito, seja qual for o motivo da mentira, não procede do Senhor e é filho das trevas, é filho de Satanás, e a palavra de Deus é clara sobre isso. Amém? Que Deus abençoe a você. Eu espero que eu tenha respondido a você, viu, irmão? Espero que minha resposta tenha sido satisfatória para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador.